Queridos irmãos, graça e a paz, mais uma vez diretamente do Skyway Fishing Pier. É um pier de pesca, que nós gostamos muito de pescar quando temos uma folguinha. E hoje eu gostaria de deixar uma palavra para os irmãos, que fica no livro de Salmos, capítulo 73, que é o Salmo de Asaf, que diz assim: certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, eles têm o corpo saudável e forte, eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, e da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, e a sua arrogância ameaçam com opressão a boca, arrogam aos céus. E com a língua se apossam da terra, e por isso o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento do Altíssimo? E ele completa aqui: assim são os ímpios, eles são sempre despreocupados, aumentam suas riquezas e certamente foi-lhes inútil manter o meu coração puro e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Se eu fizesse, ou se eu dissesse algo como: se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído seus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. E no versículo 17, ele diz assim, até que eu entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente e completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e arrogante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Toma as minhas mãos. Pessoal, esse é um salmo de Asaf. É um salmo que ilustra muitas vezes muitas pessoas, muitos sentimentos como esse. Algumas pessoas que são fiéis ao Senhor, andam na linha, andam diante de Deus, que andam segundo a vontade do Senhor, que oram, que estão em comunhão na igreja, estão em comunhão com os irmãos, tomam santa ceia, fazem tudo conforme a Bíblia nos fala. Tentam ser corretos o máximo possível. Só que quando passam algumas pessoas na frente deles, às vezes passa um ímpio, às vezes ele fala mal, ele inclusive tira onda, ele brinca com Jesus, ele brinca com Deus, ele fala que essas pessoas conseguem alcançar tal coisa e porque às vezes eu não consigo alcançar, porque isso parece injusto. Será que Deus não olha para mim? Será que Deus ele não está vendo esse problema? Será que Deus não consegue enxergar o problema que eu estou aqui? Eles não têm problema algum. Parece que Deus não está comigo, parece que Deus não olha para mim, parece que Ele não está nem um pouco preocupado com a minha vida, com meus problemas, parece que eu preciso passar por isso. E muitas vezes, muitas pessoas se questionam: será que você não, talvez se questionou quando passou aquela pessoa na sua frente e você pensou: por que será que essa pessoa não teme a Deus? Por que será que essa pessoa não está nem aí com os mandamentos, não está nem aí com o pecado, e essa pessoa prospera? Faz tudo errado, essa pessoa prospera. Essa parece que não tem nenhuma gripe, essa pessoa parece que não tem nenhum tipo de sofrimento. E essas coisas, eu que faço tudo correto, procuro viver como diz a palavra do Senhor, muitas vezes me sobrevêm tantas coisas más. E foi assim que Asaf escreveu o Salmo 73, que ele diz assim, que certamente, uma certeza ele tinha, que certamente o Senhor era muito bom com Israel e para os puros de coração. Ele diz que quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse. E ele fala embaixo que porque eu tive inveja
dos arrogantes, quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Ele diz que os pés dele quase se desviaram. Ele quase que se desviou quando ele viu esses ímpios, esses arrogantes que prosperavam mesmo com tantos pecados. E ele começa a relatar embaixo, ele fala que eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Asaf também escreve, eles estão livres de fardos, de todos os fardos. Eles não são atingidos por doença, como os outros homens. Por isso o orgulho deles lhes serve como um colar. E Asaf naquela hora, vendo tudo isso, ele resolve escolher, ele resolve escrever a dor que ele está sentindo por ver tantas pessoas, tantos pecadores fazendo tanta coisa errada e tendo por isso mesmo. Até que ele, mais na frente, ele diz assim, Deus revela algo fantástico. E ele escreve no versículo 17, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi qual é o destino dessas pessoas, eu compreendi qual é o destino dos ímpios, eu compreendi qual é o destino dos pecadores. Ele escreve assim, certamente o Senhor os põe em terrenos escorregadios e os faz cair na ruína. Como são destruídos de repente, eles são completamente tomados de pavor, eles são como um sonho que vai e se vai quando acordamos, quando te levantares, Senhor, tu o farás desaparecer. E ele diz assim no 21, quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, eu agia como um insensato, eu agia como um arrogante, um animal irracional. E contudo, Senhor, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o seu conselho. E depois que receberas como honras, a quem tenho nos céus, senão a ti, Senhor? E na terra nada tenho, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, é a minha herança para sempre. E ele fala, os que te abandonam, sem dúvidas perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Então ele encerra este Salmo 73 no último versículo, no 28, falando assim, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano, fiz do Senhor o meu refúgio e eu proclamarei todos os seus feitos. Meus irmãos, é maravilhoso quando o Senhor nos revela, é fantástico quando o Senhor nos mostra. Ele nos mostra que está conosco, que apesar de todos os problemas, que apesar de tudo isso, Ele está comigo, Ele está com você também. Apesar dos seus problemas, apesar de tudo o que acontece, quando você olha para uma pessoa, quando você olha para uma situação e você não vê saída, lembre-se, a sua mente, os seus pensamentos, os nossos pensamentos são limitados, mas os pensamentos do Senhor, que o Senhor tem a seu respeito, porque Ele diz, só eu sei os pensamentos que tenho a seu respeito, só eu sei os planos que tenho a seu respeito. E é aí que Ele nos revela, meus irmãos, que Ele está sempre no controle. Você pode sempre pensar que o Senhor não está com você, você pode sempre pensar que o Senhor não está contigo, você às vezes pode pensar que Ele não está olhando para você, que às vezes Ele não está nem aí com os pecadores, que eles não fazem diferença, mas lembre-se, 1000 anos para Deus são como um dia. Ele está conosco e Ele revela que certamente o Senhor faz com que os pecadores caiam em ruína. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, meus irmãos. Então, quando você pensar que não tem mais saída, quando você pensar que o Senhor não está com você, que Ele não olha para você, não olha para o seu problema e que os ímpios podem fazer o que quer, lembre-se desse versículo. O Senhor tem um plano para você, o Senhor tem um plano para a sua vida e Ele quer este dia fazer com que você levante a cabeça e se lembre o que Asaf escreveu aqui. Ele questionou, ele duvidou, mas o Senhor mostrou, quando Ele fala aqui, certamente, Ele o põe em terrenos escorregadios, e Ele ainda fala que até que Ele entrou no santuário de Deus. E nós devemos sim andar segundo os seus princípios, nós devemos sim andar segundo os seus mandamentos. E no versículo 23 ele diz, contudo sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustenta, tu me diriges com o seu conselho, e depois me receberá com honras. Amém? O Senhor nos dá essa promessa,
que apesar de todos os problemas, que apesar de tudo que nós enfrentamos, Ele nos sustenta pela mão direita e Ele nos receberá com honras, amém, queridos? Então, essa tarde eu quero deixar para vocês a mensagem: aguenta firme, o Senhor está sim olhando para você, o Senhor está sim com você, amém? Gostaria de orar por você. Senhor, graças te damos por mais este dia, essa tarde. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que tens feito. Muito obrigado por essa palavra deste dia. Abençoa, Senhor, essa pessoa que está me ouvindo. Que essa passagem, que essa palavra toque o coração dele. Que ele realmente tenha um encontro com o Senhor. Que apesar dos nossos problemas, nós sabemos que o Senhor está olhando para nós. Nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós. E nós só temos que te agradecer por isso, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos orienta, é o Deus que nos guarda. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Mais um dia. Amém, meus irmãos. Muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por assistir e até a próxima.